primeiramente, muitíssimo obrigado à Unipampa, especialmente à professora Fernanda, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, muito honrado, né, por esse convite, porque eu sou cientista de alimentos e sou um apaixonado pela profissão, né? Então, falar sobre a atuação do cientista de alimentos, para mim, é algo extremamente prazeroso, tá? Há muito a ser falado, a gente faz um filtro, eu tentei concentrar naquilo que eu imagino ser o mais importante para vocês ouvirem. Eu tentei distribuir a apresentação em 3 partes. A primeira parte, ela vai estar mais relacionada à Unipampa e ao campus Itaqui. A segunda parte especificamente sobre a ciência e tecnologia de alimentos. E a terceira parte, que é sobre a atuação do cientista de alimentos na sociedade, né? Então, eu considero que essas 2 primeiras partes são introdutórias, especialmente para o pessoal que é do próprio campus, campus Itaqui, tá certo? Então, eu sou Rodrigo Aparecido Moraes de Souza, sou formado pela Exalc, né, fiz mestrado e doutorado lá, sou da primeira turma do curso de Ciências de Alimentos, então, por aí, você já tem uma noção do que a gente passou, né, porque fomos o primeiro curso no Brasil, o curso de Ciência dos Alimentos, ele já existia em outros países, especialmente na Europa, né, mas também já existia nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, mas no Brasil ele ainda não existia. Então, eu fiz parte da primeira turma lá em 2001, ok? Uma breve apresentação, e aí a gente já começa especificamente a falar, né, do que é o conteúdo da apresentação de hoje. Professora Fernanda? Então, como eu falei, a primeira parte é sobre o campus, sobre a Universidade Federal do Pampa, né, que é a Unipampa, e sobre o campus Itaqui, certo? Próximo. Eu achei interessante porque eu li o plano pedagógico, o projeto pedagógico do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, e logo no começo dele tem esse parágrafo, e eu gostaria de chamar a atenção, né, para o que ele diz. A Universidade Federal do Pampa foi criada para minimizar o processo de estagnação econômica onde está inserida, pois, aí eu até fiz o destaque, né, a educação viabiliza o desenvolvimento regional. Até enfatizei, sublinhando o desenvolvimento regional, buscando ser um agente da definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? Então, isso aí está no projeto pedagógico do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Unipampa, né? A Unipampa, como falou ali, né, foi criada para um desenvolvimento regional. E, a partir dessa ideia, né, eles montaram uma estratégia de abrir 10 campi. E aí estão as cidades, essas são as cidades onde tem campus da Unipampa, certo? São 10 cidades. A Unipampa, é interessante falar que ela começou em 2008, né, então, bem novinha, 12 anos, né? E aí, próximo. Só para mostrar no mapa onde fica, para quem não é, né, obviamente, para quem não é lá do Rio Grande do Sul, porque eu estou falando de São Paulo, no interior de São Paulo, então eu tive que entender melhor como funcionava como era a região. Esses campi, eles ficam, então, no oeste e no sul do Rio Grande do Sul, né? Essas marcas em verde são as cidades onde existem os campos, né? Próximo, por favor. E aqui, eu tentei entender melhor como que era a região de Itaqui. Para isso, eu selecionei as cidades que eram até 200 quilômetros de distância
do município, da cidade de Itaqui, tá? Então, Itaqui está em laranja, que talvez esteja aparecendo amarelo para vocês, mas era para ser laranja, né? E as outras cidades da região estão em verde. Verde porque eu acredito que seja uma cor da Unipampa, né? É bastante utilizada no site e nos materiais. Então, dá para a gente entender um pouquinho melhor ali, né? O município de Itaqui, ele tem uma área grande, uma área bem grande, de 3.400 quilômetros quadrados. Então, é um município com uma vasta extensão, o que é predominante no sul do Rio Grande do Sul, é uma característica ali. E tem cerca de 40 mil habitantes, então, é uma cidade de médio porte, né? Próximo, por favor. Quando eu falei para vocês ali, que eu marquei as cidades próximas da região, então são 21 municípios que pertencem a 4 regiões imediatas, em Uruguaiana, São Borja, Santiago e São Luís Gonzaga. Achei interessante frisar aí que em São Luís Gonzaga nós também temos um curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, só que é da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da UERGS, certo? Então, essa região, né, esses 21 municípios, eles têm somados uma área de 40 mil quilômetros quadrados, isso para que a gente possa imaginar, né, ter uma ideia melhor do que representa 40 mil quilômetros quadrados, é aproximadamente o tamanho do estado do Rio de Janeiro ou do estado do Espírito Santo, tá? Então, é uma área bem vasta. No entanto, tem uma população de aproximadamente 500 mil habitantes, isso segundo os dados do IBGE, que constam lá no site do IBGE, tá? Então, é algo que até está constando lá no projeto político-pedagógico, que a região é marcada por uma baixa densidade demográfica, o que a gente pode perceber aqui, né? Que em 40 mil quilômetros quadrados estão localizados, né, 500 mil habitantes. Então, é óbvio que é importante entender a região, se a ideia da Unipampa foi fazer o desenvolvimento regional a partir da criação da universidade, certo? E dos seus campi. Então, só para ter uma ideia aí, né, quais são esses 21 municípios, aí estão, então, divididos por região imediata, né, que é a nova classificação que o IBGE dá. Então, a gente pode perceber algumas cidades bastante famosas, né, do Rio Grande do Sul, como São Luís Gonzaga, Itaqui, São Borja, Alegrete e Uruguaiana, né? Essas cidades todas estão ali inseridas nessa região. Próximo, por favor. E eu achei outra coisa interessante no projeto político-pedagógico do curso, Ciência e Tecnologia de Alimentos, que estava essa frase: alimento é a nossa vocação. Alguém do curso poderia me dizer por que está essa frase lá? Alguém do curso da Unipampa pode dizer por que essa frase está lá? Algum aluno, Rodrigo, você diz? Algum aluno. Então tá. E aí, alunos, vocês? Algum palpite? Eu achei interessante, né, que é o seguinte, pelo jeito não tem, mas esse é o slogan do campus Itaqui, pelo menos é o que consta no projeto político-pedagógico, né? Eu vou falar PPP, é mais fácil, ok? Calma. Alimento é nossa vocação. Eu achei bem interessante, porque tem todo sentido isso. O campus Itaqui, ele é formado por 3 cursos, né? Existem outros, mas a gente pode dizer que ele tem o curso de agronomia, o curso de ciência e tecnologia de alimentos e o curso de nutrição. Ou seja, a gente pode até dizer que realmente alimento é a vocação do campus, porque ele fecha toda a cadeia, né? Que começa lá na agronomia, no plantio,
ou na criação de animais, tal, na extração de vegetais, né, até a parte da nutrição, e ali a ciência e tecnologia de alimentos no meio, né. Então, é interessante perceber isso, que o campus, ele realmente, ele tem essa característica, o que é muito importante. Até no PPP, está escrito lá, que há possibilidade de interação entre os 3 cursos, né, o que é extremamente vantajoso, tá? Eu achei bom falar também que na Exalc, né, que é onde me formei, o primeiro curso da Exalc também foi agronomia. E quando nós chegamos, então a gente, de uma certa forma, complementou o que a agronomia fazia. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, tá? Então, olha só, reforçando o slogan, alimento é nossa vocação, né? Então, isso aí seria a vocação do campus Itaqui, ok? Próximo, por favor. E do Brasil, a gente poderia dizer que alimentos é a nossa vocação também? O que vocês acham? A gente pode falar que no Brasil, né, o alimento é a nossa vocação? Certo. Aureliano, Paulo, concordam, né? Tá. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu achei bem interessante a gente já começar a refletir sobre isso logo no começo, né? Fazendo essa relação entre o campus Itaqui e o que a gente vai ver mais para frente, ok? Então, a gente terminou aí a primeira parte da apresentação, que era para fazer um contexto sobre o campus e a universidade, ok? Ah, que legal. A maioria das pessoas são de outros estados e tal. Muito bom. Bom, significa que nós estamos agora com 65 pessoas. Então, vou falar agora um pouco sobre ciência e tecnologia de alimentos, ok? Que é o curso que forma os cientistas de alimentos, né? Além do ciência e tecnologia de alimentos, também tem o curso de ciências dos alimentos na Exalc, que é o único que tem a denominação diferente, porque foi ele que começou, tá certo? Paulo, em Inhumas, é isso? Você está falando do IFG, certo? Bom, ok. Seja bem-vindo. Legal. Oh, que bom. Fico muito feliz. Bom, vamos lá. Próximo, por favor, Fernanda. Bom, então, como eu falei, né, o curso de Ciência dos Alimentos começou lá em 2001, na Exalc. E aí a gente, conversando com os professores que faziam parte daquele momento, final de ano 2000, né, na verdade começou mais ou menos em meados da década de 90, eles começaram a discutir sobre criar um curso aproveitando a estrutura do campus. E, óbvio, o que poderia aproveitar melhor a estrutura do campus do que alguma coisa que estivesse relacionada à agronomia, né? A agronomia, ela vai até um ponto, até um determinado ponto, né? Que a gente chama de pré-porteira. Ou seja, perdão, até o abate, no caso dos animais, né? Até a colheita, no caso dos vegetais. Aí, se a gente for falar da pesca, obviamente, até a pesca, né, no caso dos pescados. Então, o agrônomo, ele trabalha, né, ele tem como objetivo se focar nessa fase da produção de alimentos, né, mas não na industrialização desse alimento. E aí, então, a ciência dos alimentos começa a entrar, né, porque a partir daquela matéria-prima, pode-se obter diversos outros tipos de alimentos. Então, no Brasil, a gente sabe que o setor agroindustrial é muito importante, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas
A agroindústria é aquela ligação entre o campo e a indústria, por isso a agroindústria, certo? Ligando essas duas partes da cadeia. E, obviamente, isso no Brasil é muito importante, já que nós somos grandes, o Brasil é um grande produtor de alimentos. Além disso, nós temos a possibilidade de uma oferta muito grande de empregos no setor de alimentação, o que a gente vai ver mais para frente também. E, obviamente, se existe uma possibilidade de oferta de empregos, a gente precisa que esse pessoal que vai ser empregado, né, tenha um alto nível, né, tenha uma qualificação, esteja preparado para exercer suas atividades, ok? E, por fim, mas não menos importante, né, as responsabilidades nossas, ou, no caso ali, da Universidade de São Paulo, com a qualidade da alimentação, né? Porque a qualidade da alimentação, ela não para ali no momento da colheita, né, e do armazenamento, ou no momento do abate, ou da pesca, né? Porque até ele ser consumido, ele terá vários estágios, que a gente já conhece, né? Que seria lá da estocagem, da conservação, do transporte, do armazenamento, da distribuição. Então, existe uma série de etapas que vem depois dessa produção. E essa série de etapas, obviamente, está ligada à ciência e tecnologia de alimentos. Então, o curso foi criado para aproveitar esse potencial que a gente tinha, né? Aí eu estou falando da Exalc, né? Que a Exalc tinha para criar uma nova profissão. Então, em 2001 foi a primeira turma, ok? Próximo, por favor. E qual que é, então, o objeto de estudo do cientista de alimentos? Porque quando a gente pensa numa profissão, qualquer que seja ela, a gente tem no que ela trabalha, né? Qual é o objeto de estudo daquela profissão? No caso do cientista de alimentos, o objeto de estudo é o alimento. Mas tem algo a mais que é muito interessante a gente questionar, refletir, que não é o alimento sozinho, porque é muito fácil produzir alimento, né? Mas, e como que é a interação desse alimento com a humanidade e com a sociedade, né? Com o indivíduo e com o coletivo, tá? O homem, obviamente, interfere no alimento, assim como o alimento interfere no homem. O alimento interfere na sociedade, assim como a sociedade interfere no alimento, né? Eu vou citar um exemplo aí, aproveitando que eu estou falando com o pessoal do Rio Grande do Sul. Lógico, eu já sei que não é a maioria do Rio Grande do Sul, tem gente de outros estados. Mas no Rio Grande do Sul tem uma cultura que eu acho importante a gente destacar aqui, né? Que é a cultura do mate. Isso dá para perceber bem, eu acho que é uma das formas mais evidentes de a gente ver uma relação entre o alimento e a sociedade, né? Tem aí um aspecto cultural no consumo dessa bebida, tá certo? Então, o cientista de alimentos, ele vai se preocupar com o alimento, que esse alimento tenha uma qualidade, né? O objetivo do cientista de alimentos é a manutenção da qualidade do alimento até o seu consumo, né? E a relação que vai ser estabelecida entre o homem e o alimento e entre a sociedade e o alimento, né? Que são coisas diferentes. Próximo, por favor. Volta, por favor. Aqui, alguém conhece o que é essa tabela? Se alguém conhece, por favor, escreve no chat aí o que é essa tabela. Não? Essa tabela é uma tabela de áreas de atuação. Não.
não, Isabeli, de áreas de atuação dos profissionais, né? Na verdade, a CAPES, ela faz uma distribuição de áreas de avaliação. Não. Está na ementa do curso, mas não é a ementa. Depois, se vocês quiserem procurar, coloca assim, áreas CAPES. Procura na internet que vocês vão encontrar, é fácil. E é bem interessante, porque ele faz a divisão dos conhecimentos que existem, né, obviamente os conhecimentos científicos, faz uma divisão por áreas. Então, a área de ciências de alimentos, ela é formada por 3 sub-áreas. Acho que vocês conseguem perceber aí, que eu destaquei em laranja, né, sublinhei em laranja, ciência de alimentos, tecnologia de alimentos, isso, e engenharia de alimentos, ok? Percebem aí? O código 507010 é ciência de alimentos, o código 507020, tecnologia de alimentos, e o código 507030 é engenharia de alimentos. Para que isso é útil? Para muitas coisas, tá? Uma delas, talvez vocês já tenham submetido projetos, né, para uma financiadora. O nome da financiadora depende do estado. Então, por exemplo, eu submeti para a FAPESP, né, porque eu estava em São Paulo. Agora, como eu estou em Minas, é para a FAPEMIG, tá? E aí, obviamente, a gente tem que indicar qual que é a nossa área. O projeto que está sendo apresentado, ele vai estar dentro de uma área. E ele pode estar, por exemplo, né, o que vai ser mais comum para nós, dentro da área de ciência de alimentos, ok? E dentro dessa área existe uma divisão em 3 sub-áreas: ciência de alimentos, tecnologia de alimentos, engenharia de alimentos. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Por enquanto, era só para vocês conhecerem que existem 3 sub-áreas dentro da grande área chamada ciência de alimentos, tá? Tudo bem até aí? Tá. Próximo, por favor. Esse foi um trabalho desenvolvido por um ex-aluno, né, do curso de Ciências dos Alimentos. Hoje ele está morando em Portugal, o Paulo Roberto de Araújo Berni. Ele fez esse trabalho como um TCC, lá em 2010. O título do trabalho é Formação Acadêmica Cientista de Alimentos no Brasil, frente às diretrizes curriculares internacionais. É um trabalho bem interessante, viu? Eu recomendo para todos que se interessam pela área, de dar uma lida nesse material. Vocês vão aprender muita coisa, vocês vão entender muita coisa a respeito da nossa profissão e dos nossos cursos. Lógico, ele foi um trabalho desenvolvido em 2010, então ele está desatualizado, né? Depois de 2010, foram criados outros cursos, né? Aumentou bastante o número de egressos, então, mas é um trabalho com uma grande importância histórica, pelo menos, né? Serve como base para outros trabalhos posteriormente. Por que eu estou falando dele? Próximo, por favor. Nesse trabalho, o Paulo, ele divide, a partir de um outro estudo que ele tinha feito, né, ele tinha pego em outro livro não, era um artigo, perdão, que tentava entender essa área de ciência e tecnologia de alimentos, né, e quais seriam as habilidades de um cientista de alimentos. Então, olha só que interessante, né? Essas habilidades estariam dentro de 3 dimensões, segundo o trabalho, tá? Primeiro, na área técnica. Segundo, na área científica. E terceiro, na área socioeconômica, ok? Eu vou tentar trazer essas 3 dimensões para um outro contexto, fazendo uma ligação com o que eu acabei de mostrar para vocês ali, que eu mostrei a tabela da CAPES, das áreas de conhecimento. Percebam que científica é o conjunto de conhecimentos sobre a natureza dos alimentos e suas relações com o homem, né? Então, ali, a gente poderia falar que seria aquela primeira etapa, ciência de alimentos, tá? E na área de ciência de alimentos, é importante nós podermos entender o que é o alimento, o que interfere
nesse alimento e como esse alimento impacta a vida humana, certo? Então, isso aí seria o que a gente chama de ciência de alimentos. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Comentário? Na segunda, eu vou colocar essa técnica, tá? Técnica é o conjunto de conhecimentos aplicados à produção, transformação e conservação de alimentos. Vocês conseguem relacionar isso aí com alguma parte daquela tabela? Não? Com a parte de tecnologia, tá? É na tecnologia de alimentos em que a gente faz a aplicação do conhecimento, isso, Isabeli, é na tecnologia de alimentos em que a gente faz a aplicação dos conhecimentos sobre produção, transformação e conservação de alimentos, tá? Bom, então, essa terceira dimensão, socioeconômica, tem alguma ligação com aquela tabela? Não? Tem, Paulo? Você pode me justificar por quê? Onde você pode ter percebido? A Mariane está falando com a engenharia de alimentos? Não. Sabe por que que não tem? Porque, olha só, o cientista de alimentos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, né? O cientista de alimentos, ele tem, lembrando do que eu acabei de mostrar para vocês sobre o foco, né? Que o foco seria, ou o objeto de estudo, né? O objeto de estudo é o alimento, certo? Mas não é o alimento sozinho. Na verdade, o que a gente se preocupa, o que é importante para nós, é a relação do alimento com o ser humano, o indivíduo, né? E a sociedade. Então, quer dizer, isso aí não está, essa terceira dimensão, não está prevista ali naquela área de conhecimento da CAPES. Ok? Obviamente, ela está distribuída em outros conhecimentos, mas ela não está prevista dentro daquela parte que a gente chamou lá, né, a CAPES chamou, de ciência de alimentos. Olha que interessante, o que que faz, então, essa terceira dimensão? O que que caracteriza essa terceira dimensão? É o conhecimento sobre a ação humana de obter produtos alimentícios para o consumo, seus hábitos alimentares e representações sociais. Depois eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, e na hora que abrir para o bate-papo, né, eu queria conversar com vocês, se vocês perceberam isso nos seus cursos de Ciência e Tecnologia de Alimentos ou Ciência dos Alimentos. Vocês perceberam isso? Laudineia. Então, Laudineia, eu estou falando o seguinte, que essa terceira dimensão, tá? Essa terceira dimensão, ela não está prevista ali na CAPES, ok? E eu gostaria de perguntar para vocês, na hora que abrir para a discussão, se vocês conseguem ver nos próprios cursos que vocês estão matriculados, se vocês conseguem perceber isso. Se vocês conseguem perceber que é oferecido um conjunto de conhecimentos sobre a ação humana de obter produtos alimentícios para o consumo, seus hábitos alimentares e representações sociais, ok? Pode ser? Ô, Paulo, vamos deixar para quando finalizar, pode ser? Próximo, por favor. Próximo slide. Bom, aí o que eu falei para vocês, né, sobre a atuação do cientista de alimentos na sociedade. Eu não sei, professora Fernanda, se foi você que escolheu o nome, né, o título da palestra, mas eu gostei muito, tá? Quando você fez a sugestão do título para mim, eu fiquei bastante feliz, né? Ah, tá, legal. Porque é exatamente isso, né?
É exatamente assim que eu imagino a ciência e tecnologia de alimentos, né? Ou o trabalho de cientista de alimentos. É ele inserido em uma sociedade, tá? Quando a gente está falando sociedade, a gente está falando de um agrupamento de pessoas, né? E esse agrupamento de pessoas, ele pode ser caracterizado de diversas formas. Então, quando a gente está falando aí sociedade, a gente parte do princípio que a gente está falando da sociedade brasileira, né? Essa sociedade brasileira é extremamente diversificada, né? Em todos os sentidos, geograficamente, socialmente, financeiramente, né? E essa grande mescla de pessoas faz com que a gente tenha diferenças regionais em relação à alimentação, né? E como a gente adquire, como a gente consome e como a gente produz alimentos, tá? Então, acho esse nome bem interessante e eu espero que eu consiga demonstrar, né, como que é a atuação e a importância do cientista de alimentos. Tá cortado o slide? Bom, vamos para a próxima, então. Próximo slide, por favor. Como que onde o cientista de alimentos pode atuar? A gente pode colocar em 4 grupos diferentes. Pode atuar no setor privado, né, que é geralmente o mais comum. Pode atuar em órgãos públicos, em instituições de ensino superior e de pesquisa, e também com consultorias e assessorias. Dentro desse setor público, dentro do setor privado, fazendo diferentes tipos de atividades, trabalhando com gestão, com pesquisa, com gerenciamento, né, desenvolvimento. Em órgãos públicos, tem uma área bastante importante em que a gente pode atuar, que é a área sanitária e epidemiológica, a questão de segurança alimentar e nutricional. Nas instituições de ensino superior, existem muitos cientistas de alimentos que são professores atualmente, né? Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. E também em relação a consultorias e assessorias. Eu conheço cientistas de alimentos, e inclusive na pesquisa de egressos isso apareceu também, que trabalham com isso, com consultoria e assessoria. Quando eu preparei esse slide aí, era mais para mostrar o que poderia ser feito, porque às vezes, principalmente quem está começando, ou quem está pensando em cursar, né, ciência e tecnologia de alimentos, não sabe exatamente o que faz, onde que ele pode atuar depois de formado, né? Aí tem algumas ideias, tá? Mas existem outras. Próximo, por favor. Em 2011, no FOCAL, que é o Fórum Nacional sobre Formação Acadêmica e Atuação Profissional do Cientista de Alimentos, que aconteceu lá em Ouro Preto, foi elaborado um conjunto de diretrizes curriculares para os cursos de Ciência dos Alimentos e Ciência e Tecnologia de Alimentos. No artigo 4º, né, dessas diretrizes, estão expostas ali algumas competências dos cientistas de alimentos. Então, ali são 14 competências. Você pode passar o próximo, por favor, Fernanda? Só para... 14, isso mesmo. 14 competências, né, que nós estamos pleiteando, junto ao MEC, para que sejam colocadas nas diretrizes curriculares. Por que isso? As diretrizes, né, como o próprio nome diz, é um direcionamento. Volta, por favor. As diretrizes são uma forma de direcionamento na criação, né, e na condução dos cursos. Então, para que os cursos possam ser montados, eles precisam saber que tipo de profissional que eles estão formando, ok? Então, quando um curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos é aberto,
ele tem que formar profissionais que possam ter essas competências. Gerenciamento e responsabilidade técnica no âmbito da produção. Eu não vou ler, porque depois eu vou disponibilizar para vocês a palestra, ok? A apresentação. Mas essa é a ideia, né? Então, as diretrizes curriculares, nós estamos pleiteando para que o MEC reconheça essas diretrizes, para que eles possam conduzir, tanto na criação de novos cursos, formadores cientistas de alimentos, quanto na própria condução dos cursos que já existem, ok? Obviamente, eu tenho que, às vezes, remeter ao curso, porque a profissão está diretamente ligada ao curso, ok? Então, por isso que vocês percebem que, às vezes, eu falo alguma coisa relacionada ao curso, né, sendo que a gente está tratando já do profissional. Próximo, por favor. Esse gráfico aí, né, o gráfico de pizza, ele está baseado, ele é o resultado, logicamente é uma das partes só, da pesquisa de egressos que a gente faz desde 2008. A gente faz anualmente desde 2008, para tentar entender como que está a atuação do profissional cientista de alimentos no Brasil. Então, essa aí é da pesquisa de 2017, que é a mais recente, porque eu fiz parte dessa gestão, tá? Então, por isso que eu tenho ela aí. E percebam que, apesar de ser bastante diversificada a área de cientista de alimentos, vocês podem perceber que na parte superior está bastante dividida essa pizza, né? Com pedaços bem pequenos, mas na parte inferior, a gente consegue perceber que tem três áreas de atuação que se destacam, como controle de qualidade, em torno de 25%, ou seja, 1 em cada 4 cientistas de alimentos trabalha com controle de qualidade. O ensino, Júlio. Deu problema aí, pessoal? Sumiu a minha apresentação. Fernanda? Não está aparecendo? Não, para mim não. Ué? Para todos? Tudo bem. Eu vou acompanhar no meu celular aqui. Tá? Só clicar no da professora. Não estou vendo. Ai, meu Deus. Espera aí. E agora voltou? Vamos ver. Voltou agora? Ah, tá. Cliquei aqui e voltou. Obrigado, viu? Não, tá bem. Obrigado a quem deu a dica aí. Finalizando aí. É porque às vezes eu toco no mouse para ver o chat, e aí sem querer ele passa o slide. Desculpa aí. Então, tá bom. Próximo, por favor. E aí, o que o cientista de alimentos faz dentro dessas empresas, né, dentro dessas instituições onde ele trabalha? Então, a gente pode perceber que o destaque maior era para a área de analista, né, com 30,9%. Desculpa, eu não terminei a explicação do anterior, né? Comentário do anterior. Eu estava falando do controle de qualidade, aí ensino e pesquisa, que é 1 a cada 5 cientistas de alimentos está trabalhando na área ou de ensino ou de pesquisa. Então, nós temos pessoas, cientistas de alimentos, que são professores de universidades, de Instituto Federal, e outros que trabalham em empresas de pesquisa como a Embrapa, tá? E também nós temos ali 17% de pessoas, de cientistas, que trabalham na pesquisa e desenvolvimento de produto, ok? Então, esses três aí se destacam, essas três áreas. Próximo. Já, o que a gente faz, né, dentro dessas instituições? Então, como eu falei, o analista seria o destaque, 30,9%, e depois estaria ali meio que similares, o técnico, coordenador e docente, né? Em torno de 12% a 15%. Tá? Isso aí é só para a gente poder ter uma noção de o que o cientista de alimentos faz dentro de uma empresa, ok?
Próximo, por favor. Agora vocês vão ter em primeira mão alguns resultados da pesquisa de egresso 2020, tá? Nós conseguimos 660 respostas válidas, o que representa 47% do total de cientistas de alimentos graduados no Brasil. Olha os números, que interessante. Em relação à satisfação do curso, 91% dos que responderam estão satisfeitos. Em relação à quantidade de conteúdo, 90% respondeu que a quantidade ou é boa ou é ótima. 66% estão trabalhando, ou seja, 2 em cada 3 cientistas de alimentos estão trabalhando. Oferta de trabalho, 88% dos que responderam disseram que há ofertas de trabalho na cidade onde eles estão, certo? Em relação à qualidade de vida após o curso, 76% disseram que a qualidade de vida depois do curso melhorou, tá? Bem interessante, né? 3 em cada 4 cientistas de alimentos teve a qualidade de vida melhorada depois que terminou o curso. Em relação ao nível de satisfação quanto à atividade profissional, novamente, 76% diz que ou é bom, né, o nível de satisfação, ou é ótimo. E outro número interessante, bem interessante para nós, que é em relação à pós-graduação. 60% dos que responderam disseram que fizeram ou estão fazendo pós-graduação, né? Desses aí, metade, né, disseram que já tinha concluído, ok? A pós-graduação, então, a gente pode considerar que é um aperfeiçoamento da carreira da graduação. E, obviamente, isso impacta tanto na empregabilidade da pessoa, quanto até mesmo nos seus rendimentos, ok? Além de, óbvio, no seu grau de conhecimento, ok? Próximo, por favor. Aí tem um outro número que eu acho que é bastante motivador, né? Em relação à renda. Ah, que legal, Paulo. Em relação à renda, a gente pode ver aí que a maior concentração ficou, acho que vocês conseguem perceber aí em cinza, né, 31%, que é de 1 a 2 salários mínimos, ok? Ganha mais que 1, mas menos que 2 salários mínimos. 23% fica entre 2 e 3 salários mínimos. E 11% de 3 a 4 salários mínimos, ok? Então, somando isso aí, dá 54, 65% recebe entre 1 e 4 salários mínimos. A gente tem aí também algo bem interessante de se mostrado. Vocês conseguem ver em vermelho 7%? Acima de 10.450, ou seja, acima de 10 salários mínimos, né? Algo interessante. É bom refletir que essa carreira é muito nova no Brasil. Nós ainda não completamos 20 anos de curso de ciência e tecnologia de alimentos no Brasil, tá? Na verdade, ano que vem, a gente vai completar 20 anos. Então, imagina, é uma profissão extremamente nova, mas mesmo assim, e nós só começamos a ter formados em 2005, ou seja, menos de 15 anos. E mesmo assim, a gente já consegue esses números. E quem faz esse trabalho? Quem que coleta essas informações? Próximo, por favor. Vocês já ouviram falar de apical? Então, legal. A Apical, ela foi fundada em 2008, tá? Em outubro, 17 de outubro de 2008, ela foi fundada por um grupo de cientistas de alimentos que pensava em como conseguir espaço no mercado, né?
como conseguir espaço para atuar profissionalmente. E desde então vai fazer 12 anos, né? A Apical, ela tem feito um trabalho muito importante para todos nós cientistas de alimentos. Entre outras coisas, essa pesquisa de egresso que eu falei, que é anual, né? Em que é feita uma coleta de informações, faz um questionário, um formulário que os egressos respondem, e, obviamente, depois esses dados são trabalhados. E essas informações é que vão dar direcionamento tanto para a própria Apical, quanto para os cursos, né? Para que os cursos possam entender o que está acontecendo com o pessoal que está se graduando pela instituição, ok? Então, esse é um trabalho que é bastante importante, que tem sido realizado. Mas, além disso, pessoal, eu vou só passar a parte de desafio, que já estourou meu tempo, né, 4 horas, mas eu vou colocar alguma coisa aqui para a gente pensar, ok? E depois, na hora que abrir para conversa, eu gostaria de vocês pensassem sobre isso. Quais seriam os desafios hoje, nós, como cientistas de alimentos? Então, eu vou listar alguns aqui, acho que eu vou colocar no chat. Que aí vocês podem... Isabeli, depois a gente conversa sobre isso aí, tá? Me lembra, na hora que abrir para perguntas, eu vou conversar sobre isso aí, ok? Bom, então, quais seriam os desafios do cientista de alimentos? Aqui eu estou falando não individual, tá? Como coletivo. Quais seriam os desafios da nossa profissão? Então, divulgação interna, divulgação externa, Bom, coloquei os desafios, tá? Para que depois a gente possa conversar sobre eles. Tudo bem? Pode passar o próximo, por favor. Fernanda. Bom, e aí, pessoal, aqui tem o site da Apical, apical.com.br. Depois, se vocês quiserem conhecer, ele passou por uma reformulação recente. A nova gestão, a gestão 2020, está fazendo um excelente trabalho. E entre as coisas bacanas que eles estão fazendo, dando um novo visual para o site, tá ok? Vale a pena visitar o site e navegar um pouco por lá. Próximo. E aí, algumas fontes que eu usei para fazer essa apresentação, que é o trabalho do Paulo, de TCC, o projeto de lei, lá da Câmara, né, 5486, depois a gente pode conversar sobre isso, o FOCAL, de 2011, o IBGE, e o projeto pedagógico do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Bom, pessoal, era isso, né? Eu sinto muito desse contratempo que a gente teve, não, é isso aí. Desse contratempo que a gente teve, que eu acabei não conseguindo acionar minha câmera aqui. Eu espero que eu tenha conseguido suprir, né, só com a voz. Não, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu tentei compensar aí da melhor forma. Bom, Fernanda,
essa é a minha apresentação, estou à disposição. Se quiser fazer perguntas, comentários, estou aqui.